Fala, malta! Fala, malta! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao programa Fala Malta número 26. Eu sou Bernardo Mota e estou aqui na Alverca TV para falar tudo sobre esse fim de semana desportivo do Futebol Clube de Alverca. Teremos aqui tudo sobre o jogo da Liga 3, do Sub-19, Sub-21 também, da equipe B e muito mais. Teve também o Sub-17, que acabou que se apurou para a Liga Nacional aí do segundo escalão do futebol português. Vamos a isso? Foram 5 jogos aí no nosso YouTube. Este programa tem um patrocínio de Nutrition on the Box. Segue no Instagram aí para você ver todas as novidades deste parceiro aqui do nosso programa Fala Malta e também do Snack Bar Fora de Jogo, ao pé aqui do estádio do Futebol Clube de Alverca, sempre aí com novidades, passando jogos do Futebol Clube de Alverca nas TVs. Tá bem? Vamos a isso. Vou chamar para cá ele, sempre ele, meu amigo de fé, meu irmão, camarada Pedro Machado. Vem para cá, Pedro. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde também a todos. Mais um fim de semana. Penso que, inclusive, tenha sido o primeiro fim de semana em que não houve qualquer transmissão na Alverca TV que pudéssemos ter gritado uma vitória. É o futebol, acontece. Estaremos cá novamente para a semana, esperemos nós, para ser melhor. Mas vamos então fazer a análise desses 4 jogos que aconteceram este fim de semana, que apesar de não termos conseguido as vitórias, houve exibições muito boas. Vamos começar aí por domingo, Liga 3 em Felgueiras, já pode rodar os lances. Pedro Machado, você que esteve por lá, assistiu essa partida, narrou, comentou o que ocorreu lá em Felgueiras, Pedro Machado. Uma primeira parte aí esplendorosa do Alverca, uma segunda parte que não corre bem, e o resultado final de 3-2 para o Felgueiras, que deixa o Alverca ainda na liderança, mas uma derrota até certo ponto aí inesperada, dado o primeiro tempo da partida, Pedro Machado. Sim, exatamente. Se pudéssemos resumir de forma mais curta, era mesmo isso, 2 partes completamente distantes uma da outra. Mas tal como referias, a terceira jornada é o primeiro jogo que o Alverca faz fora nesta fase de subida. Tinha começado o campeonato com 2 jogos em casa e era um jogo que à partida tinha 2 equipas que estavam em polos opostos da tabela classificativa. O Alverca apenas tinha vitórias, estava em primeiro, e o Felgueiras completamente o oposto, apenas com derrotas. O Alverca entra melhor, ao minuto 4 faz logo o primeiro gol da partida, um passe do Evandro que encontra o Ricardo do lado contrário, que na cara do guarda-redes, como só ele sabe, a dar um toque subtil e a desviar a bola do guarda-redes da equipa do Felgueiras. Este gol cedo acabou por também tirar alguma história que a partida pudesse ter durante a primeira parte, até porque o Alverca passou a controlar o jogo, dando a bola mais ao adversário, tal como já temos estado habituados a acontecer. No entanto, o Felgueiras também não conseguiu criar muito perigo junto da baliza do Alverca, e acaba por ser mesmo a fechar a primeira parte que o Alverca volta a fazer o gol. O Felgueiras tenta sair a jogar desde trás. O Alverca também, numa imagem que nos tem trazido em muitas partidas, aquela pressão alta dentro da área do Felgueiras, acaba por recuperar a bola e novamente o Ricardo, da entrada da área, primeiro a fazer um túnel sobre o adversário e depois a ganhar na disputa de bola sobre o seu rival direto, o seu defesa que o marcava, acaba por aparecer novamente na cara do guarda-redes, e um golo muito parecido com o primeiro, a dar ali um toque subtil para o lado esquerdo do guarda-redes e a fazer o golo. Com este golo, o Ricardo passa também a ser o melhor marcador do Alverca na Liga 3. O Jonathan tinha conseguido esse feito no jogo frente ao Torriense. Desta vez foi o Ricardo a passar para a frente. E, quando parecia tudo bem encaminhado, a segunda parte trouxe o completo oposto do que estamos habituados ao Alverca. Estamos habituados ao Alverca a entrar muito bem na segunda parte. Desta vez foi o Felgueiras com essa postura. E ainda por cima faz os 3 golos. Temos de ter em conta. Os 3 golos são 3 golos de canto. Algo que é completamente fora do que estamos habituados ao Alverca. O Alverca é uma equipa muito forte nas bolas paradas, tanto ofensivas como defensivas, e o Felgueiras acabou por fazer 3 golos de canto, o que trouxe também alguma surpresa para quem via a partida e para nós que estávamos a narrar o jogo, para mim e para o Sérgio, esses 3 golos. Os 2 primeiros são ali num espaço de 9 minutos. O Felgueiras acaba por empatar a partida, primeiro com um golo ao minuto 49 e depois assim, ao minuto 58, e sentiu-se também um pouco que o Alverca sentiu mesmo esses golos terem acontecido ali de forma tão rápida, até porque acabou por não conseguir meter em prática o futebol que estamos habituados. E tal como referia, depois de canto, a bola
primeiro é cortada pelo Tiago Gomes, sobra para a entrada da área e aparece o capitão do Felgueiras, então para fazer o terceiro gol, que é o gol que confirma a vitória do Felgueiras. O Alverca apenas responde também de bola parada, primeiro um livre para o João Sousa ao segundo poste aparecer e cabecear, e depois também de um canto foi a vez do João Freitas cabecear a bola por cima da baliza, a passar muito perto, mas o resultado estava feito. 3-2 para o Felgueiras, o que volta a lançar o campeonato, até porque o Felgueiras volta a entrar na luta, e o Torrense, que também venceu este fim de semana, colou no Alverca no primeiro lugar da tabela classificativa. O Ricardo Candeias está sempre participando com a gente aqui no Instagram. Ele faz a pergunta de 1 milhão aqui, que o que realmente faltou para o Alverca conseguir aí esse resultado até de empate. Ele fala aqui que seria importante um resultado de empate fora de casa. Eu vi um outro adepto do Alverca dizendo na rede social também algo que foi bem interessante. Acredito que todos os outros 3 clubes, todas as outras 3 equipas deste grupo gostariam de estar na condição do Alverca hoje, de líder da competição, né, ao final dos 3 primeiros jogos, que seria a metade aí da competição. Então, eu concordo bastante aí com esse adepto, que todos os outros 3, e te falo até que os outros 4 equipas, as outras 4 equipas da série 2, né, no caso, também gostariam de ter esses 6 pontos nossos aí, e está na frente de todos os seus adversários. Não correu bem dessa vez e esperamos aí fortemente que o Alverca rapidamente se recupere. Aconteceu isso em outros momentos desse campeonato, né? Após derrotas, o Alverca sempre se recuperou. A mais recente aí a gente viu diante do Caldas uma recuperação imediata diante do Leiria e diante do Vitória de Setúbal uma reação imediata contra o próprio Torrense, que o Alverca já conseguiu vencer lá no terreno deles. Então esse jogo realmente vai ser a final da Copa do Mundo aí para o Alverca, um jogo super importante, assim como todos têm sido, né? Toda semana a gente fala aqui que o próximo jogo é sempre mais importante, alinhados aqui com o nosso Mr. Argel Fux, que é jogo a jogo. Então agora vamos para cima aí do Torrense para tentar fazer pontos lá na casa do Torrense. Pedro Machado, nas atuações aí, então, além do Ricardo Rodrigues aí, você observou aí mais alguém com algum destaque? Como é que você viu individualmente essa partida? Sim, novamente o Maicon a mostrar muita tranquilidade ali no meio, o Maicon a voltar a ter de jogar pela posição do Klinsmann, também o João Freitas sempre muito bem na linha defensiva, até porque ficou a ideia que o Alverca mudou ali a forma defensiva, e foi aí que também o jogo mudou com a saída do Ronaldo. O Alverca perdeu ali um bocado da conexão entre os centrais, a entrada do João Sousa tende a entrar um pouco a frio ali para a segunda parte, depois os golos surgem ali de canto, que normalmente até é uma zona onde o Ronaldo é um dos jogadores mais fortes, e foi um pouco por aí que o que faltou na segunda parte foi a mexida ali do Ricardo. Também temos tido jogos em que o Jefferson nem aparece mais. Neste fim de semana acabou por não conseguir aparecer. A equipa do Felgueiras tinha a tarefa bem estudada e sabia que o perigo que poderia surgir ali por parte do Ney, mas claramente as figuras do Alverca nesta partida, a figura é o Ricardo pelos 2 gols, depois acaba por ter de sair ali aos 10 minutos da segunda parte. Ele com certeza foi daqueles jogadores que estava no banco, e quando saiu ainda o Alverca estava a vencer. Ficou a ideia que se calhar se ele tivesse ficado lá dentro, e mesmo ele deve ter pensado isso, ainda conseguia fazer mais um gol e poderia mudar o rumo da partida. Mas o futebol é o futebol, as substituições têm de ser feitas, as mexidas acontecem, as lesões acontecem, e é com isso que temos de viver. São 90 minutos, tudo pode acontecer no futebol. E um outro destaque aí que eu daria também foram os adeptos, que foram aí num número bastante expressivo à cidade de Felgueiras, salvo erro aí, cerca de 100 adeptos estiveram presentes ali, 90, 100, 110 adeptos mais ou menos ali, que deu para contar ali no estádio naquele dia, e realmente foi assim foram muito guerreiros, né? Porque foram aí mais de 3 horas de estrada de ida, mais de 3 horas de estrada na volta. Então, dá os parabéns aí a todos que estiveram presentes. E já tem organização de adeptos aí também para o jogo do Torres Vedras, do Torrense, lá no estádio Manuel Marques, nessa sexta-feira, às 19 horas. Os bilhetes, Pedro Machado, como novidade aí, vão ser vendidos na cidade de Alverca do Ribatejo, tá? Nesta quarta-feira, o famoso hoje,
das 13 às 20 horas. Nós estamos falando aqui no dia 13 de abril e também no dia 14 de abril, quinta-feira, também das 13 às 20 horas na bilheteira do estádio do Futebol Clube de Alverca. Na sexta, dia do jogo, aí sim, lá no estádio, normalmente, como acontece sempre, tem no estádio o bilhete lá à venda também, mas para facilitar, o pessoal já pode comprar o bilhete já de forma antecipada. Tá tudo no nosso site, Futebol Clube, FC Alverca, futebolside.pt, ou nas redes sociais do Alverca aí, facilmente a gente encontra esse link. Deixa o like, subscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais, o maior YouTube da Liga 3 aqui nesta zona e também o maior Instagram dos clubes aí da Liga 3. A transmissão é em direto pela Alverca TV na sexta-feira, às 19 horas, como não precisa nem falar. Tá fechado, Pedro Machado? A semana passada está fechada, mas pegar aqui num ponto que há pouco falavas do Alverca reagir bem às derrotas, inclusive dos 3 jogos com o Torrense, 2 deles o Alverca vinha dando um resultado menos positivo no jogo anterior. Primeiro, quando fomos a Torres, tínhamos perdido contra o Caldas, e agora nesta segunda fase, quando recebemos o Torrense, vínhamos de uma derrota também contra o Vitória de Setúbal. Esperemos que o Alverca mantenha essa... Exatamente, esperemos que o Alverca mantenha essa linha de responder bem após a derrota quando joga frente ao Torrense. Perfeitamente. O Sub-19 empatou em casa contra o Sporting Clube de Portugal, também conhecido aí como o Sporting CP. Pode mostrar os lances aí, golos de Guilherme Machado aos 32 minutos. Como é que foi essa partida aí? O Sporting saiu na frente, o Alverca empatou, Pedro. Sim, um jogo que nós também íamos acompanhando enquanto fazíamos a transmissão da nossa equipa principal. Era o jogo que fechava a primeira volta desta fase final, esta fase de apuramento campeão do Campeonato Sub-19. O Alverca, que ainda não tinha perdido contra o Sporting esta temporada e voltou a igualar esse registro. 3 jogos contra o Sporting, 3 empates, mas quanto ao jogo em si é o Sporting que começa por cima, é a primeira equipa a chegar ao golo. Um remate traiçoeiro de fora da área, a bola a bater à frente do Edu e a dificultar muito a tarefa do guarda-redes do Alverca. Acaba por entrar junto ao poste, mas acaba por ser um golo que acorda o Alverca para a partida. O primeiro sinal de perigo surge de uma arrancada do Jacaré, mas é ao minuto 37 que o Alverca chega então ao golo do empate. Uma bonita combinação entre o Guga e o Godinho novamente a fazer uma grande exibição nesta tarde, que depois faz o cruzamento e o Machado vem de fora para dentro e acaba por encostar na cara do guarda-redes sem dar qualquer hipótese. O Alverca esteve também muito perto do segundo, um canto para o segundo poste, o Pará recebe a bola, tem só o guarda-redes pela frente, mas acaba por não conseguir terminar o lance da melhor forma. Do outro lado, o Sporting também a querer responder ao golo sofrido, tem 2 lances de perigo. Num primeiro, o Edu sai e faz a mancha, no segundo, através de um pontapé livre, novamente o Edu bem posicionado a defender o ligeiro desvio do jogador do Sporting, que poderia ter dado muito mais dificuldade ali à tarefa do Edu. Segunda parte, temos temos um Alverca muito mais dominante, a seguir também a linha do que tínhamos visto frente ao Benfica, a entrar muito bem na segunda parte o Alverca. Primeiro Danilo num remate acrobático a obrigar a uma defesa do guarda-redes do Sporting. Depois Jaiminho e Godinho, a entrada do Jaiminho novamente a mexer muito na partida. Os 2 jogadores do Alverca numa troca de passes acaba por surgir um remate, novamente o guarda-redes do Sporting a aplicar-se. O Godinho, era o que eu estava a referir, o Godinho continua a ser uma das maiores figuras desta equipa sub-19. Tem um lance fantástico pela esquerda, passa por 2 adversários, assiste o colega, mas no entanto depois o remate não sai da melhor forma, mas o maior lance de perigo surge novamente dessa conexão Jaiminho e Godinho, em que o Godinho aparece na cara do guarda-redes, mas o guarda-redes leonino faz muito bem a mancha e acaba por fazer uma grande defesa. Resultado final de 1-1, uma grande exibição do Alverca, merecia muito mais pela segunda parte que fez, mas é um bom pronúncio para o que falta jogar nesta temporada, que vamos começar agora essa segunda volta deste apuramento campeão. Ali na defesa é o João Ferreira, não? O João Ferreira estava no banco do Sporting, sim. Depois com o decorrer do jogo da equipa principal, acabei por não conseguir perceber se ele acabou mesmo por entrar na equipa do Sporting, mas penso que tenha entrado, sim. Maravilha, então. Tá aí novamente o golo aí do Guilherme Machado. E teve também uma boa audiência ali, né? Então, uma boa moldura humana lá no Centro de Formação, dá para ver pelas imagens. Sim, tem sido inclusive hábito aqui nos jogos de Sub-19, sempre que tem jogado aqui no Centro de Formação, desde o primeiro jogo que foi a estreia da bancada, frente ao Rio Ave, sempre uma moldura humana bonita
para vir assistir aos jogos, até porque sabem que esta equipa de Sub-19 é uma equipa que se bate muito bem com qualquer equipa deste apuramento campeão. É verdade. No sábado, então, o Sub-19 do Alverca recebe também em casa, no Centro de Formação Campo 1, o Vitória Esporte Clube, o Vitória de Guimarães. Esse jogo também tem transmissão live ao vivo, em direto, aqui pela Alverca TV. Tá fechado o Sub-21, então. Deixa o like na nossa transmissão, subscreve em nosso canal. Você contribui muito para o Futebol Clube de Alverca, Alverca TV. O Sub-21, Pedro Machado, fora de casa, perderam para o Belenenses, que era aí, a gente antevia essa situação, o jogo de maior dificuldade para essa equipe, e 1-0 para o Belenenses, um golo ali no segundo tempo. Como é que correu esse jogo aí do Sub-21, Pedro Machado? Sim, esta foi a terceira jornada da segunda fase. O primeiro e segundo classificado estavam frente a frente. O Alverca levava uma vantagem de 11 pontos para esta partida e acabou por ocorrer a segunda derrota desde a criação desta equipa de Sub-21. Já tínhamos perdido esta temporada contra o Lourinhanense. Desta feita foi a equipa do Belenenses. Mas sabíamos perfeitamente as dificuldades que o Belenenses nos poderia causar, mesmo porque o último jogo da primeira fase aqui em Alverca foi frente ao Belenenses. Deu um resultado de um empate a uma bola. E esta equipa do Belenenses também, tal como o Alverca, é constituída por muitos jogadores que jogam no Campeonato Nacional de Sub-19, ou seja, são jogadores com muita qualidade. Quanto ao jogo em si, uma primeira parte muito, muito equilibrada, lances de lado a lado. O Belenenses tem um lance de golo, um livre em que o Lívio é obrigado a fazer uma boa defesa, e o Alverca na resposta também através de lances de forma mais organizada. O mais perigoso acaba por surgir de um lance em que há uma penetração pelo lado direito, o cruzamento a sair, mas o guarda-redes do Belenenses sai bem da baliza e segura. O Alverca começa a segunda parte a abordar o jogo de outra forma, a procurar mais as costas da defesa, aproveitando que a linha defensiva do Belenenses estava mais subida, e até cria alguns lances de perigo, em que o guarda-redes do Belenenses tem de estar atento e sair da baliza, senão o desfecho poderia ter sido outro. O Belenenses também tenta responder, aí mais através da meia distância, de remates de meia distância, em que o Lívio faz 3-4 defesas mais complicadas, e antes do golo ainda, o Belenenses tem um lance de muito perigo, que é a única situação em que o Belenenses consegue chegar à área do Alverca e ter espaço, em que acaba por acertar no poste. De seguida, o Alverca também, que um lance muito perigoso, cruzamento para a área, aparece um jogador do Alverca, não consegui perceber quem era, que cabeceia a bola já na entrada da pequena área, mas não leva o melhor sentido, mas já muito perto do fim, acaba por surgir o único golo da partida, um canto, cabeceamento, sem qualquer hipótese para o Lívio. A vitória do Belenenses reduz a vantagem na tabela classificativa para 8 pontos. Ainda falta jogar muito. O Alverca está perto, continua a estar perto de garantir este bicampeonato, mas parece que esta semana os cantos não quiseram nada com o Alverca. O Alverca a sofrer alguns gols de canto este fim de semana. É verdade, tens razão. O Sub-21 não joga na próxima semana, vai ter um descanso aí da Páscoa, e na semana seguinte enfrenta o Casa Pia fora de casa, tá certo? A equipa B do Futebol Clube de Alverca em casa recebeu aí o 1º de dezembro, perdeu por 1-0, um jogo bastante interessante, gostei bastante desse jogo. A equipa se ouve bem ali, eu acho até que teve um lance bastante polêmico ali, que foi pênalti para o Alverca. Ele deu 2 pênaltis para o 1º de dezembro, um deles o Alverca marcou, o outro o Caio pegou. Como é que você viu essa partida? Você narrou também, né, Pedro? Sim, a transmissão desta equipa B foi na íntegra, com narração e comentários, ou seja, também a equipa B a merecer aqui uma especial atenção da Alverca TV. Tal como referiste, o Alverca recebia o primeiro classificado, que era o 1º de dezembro. Uma primeira parte muito equilibrada, lances bem construídos pelas duas equipas, a procurar jogar de forma também muito organizada. No entanto, apenas há um remate à baliza, um cabeceamento, depois de um cruzamento em que o Caio está bem posicionado e acaba por defender a bola. Uma segunda parte muito mais ativa. Começamos logo a segunda parte com o penalti para o 1º de dezembro. Esse primeiro penalti da partida, que acaba por abrir o marcador. O Caio ainda adivinhou ao lado, algo que inclusive referimos na transmissão, é algo bastante habitual. O Caio sempre muito bem nos penaltis, e depois a defesa no segundo penalti acaba por mostrar isso mesmo, mas já lá iremos. O Caio acaba por tocar a bola, não consegue evitar o primeiro golo. Depois, passado praticamente 10 minutos, novamente penalti para o 1º de dezembro. Aí sim o Caio a levar melhor, o penalti batido novamente para o mesmo lado, e o Caio ali a aguentar até à última para defender o penalti.
No entanto, na área contrária, há um lance que, a nosso ver mesmo durante a transmissão, com as repetições, pareceu-nos ser mais plausível de penalti do que o segundo penalti do 1º de dezembro, mas o árbitro acabou por não assinalar, ficámos com algumas dúvidas, mas é aquelas situações, tal como referimos, são situações normais do futebol. Não tendo o VAR, como temos na Liga 3, vai sempre surgir essa dúvida. Daqui para a frente passou a ser o Alverca a ficar por cima da partida. Há que referir duas figuras maiores do Alverca na partida, os dois maiores equilibradores. Foi o Bissula, que entrou na segunda parte, esteve muito bem do lado direito, ali a fazer algumas arrancadas que deram muitas dores de cabeça à equipa do 1º de dezembro, e também o Miguel Pires a jogar ali no meio campo, muito bem na construção do jogo, criar muito espaço para o Alverca poder criar situações de perigo. Situações de perigo e essas, que a última acaba por sorrir o Alverca, no entanto a bola acabou por não sorrir para o fundo das redes, o remate do Caio de fora da área, a bola bate na trave da baliza do 1º de dezembro. Derrota então por 1-0, no entanto, referir a uma grande exibição do Alverca, tem vindo novamente em crescimento exibicional. Tínhamos visto no Damaense também uma boa exibição por parte do Alverca, continua ali a pesar a bola, a não querer entrar, mas também, e tal como referiste, e citando o Sérgio, o que ele referiu durante a transmissão, foi um espetáculo de futebol nesta tarde de sábado, que claramente era meritório de divisões acima do que esta primeira distrital de Lisboa. Acho que você citou aí, eu estava olhando aqui o nosso Instagram, o Caio foi na bola no primeiro lance, né, Pedro? Exatamente. E no segundo ele pega, né? E já não é a primeira vez, mesmo já temos tido outras transmissões da Alverca TV, da equipa B, em que o Caio tem defendido o penalti, e há situações em que acaba por sofrer, mas lá está, ele acaba por acertar o lado. Tem sempre aquela técnica de esperar até à última para ver para onde a bola irá ser batida, e depois, aproveitando o seu porte físico, ser um guarda-redes muito alto, pode mesmo aguentar até à última, que quando se manda a bola acaba por pelo menos chegar muito perto do esférico. Maravilha. A equipa B também não joga nessa folga de Páscoa e volta a jogar lá no Alta de Lisboa. Também vai ser ao vivo, live em direto esse jogo aí, tá? Daqui a 2 semanas. E o Sub-17, a grande novidade aí dessa semana na Alverca TV, ô Pedro Machado, tem o jogo completo aí dos miúdos lá. Você que sabe tudo da formação do Futebol Clube de Alverca, Pedro Machado, como é que foi essa emoção da subida do Sub-17? Temos os lances, Pedro? Penso que sim, mas sim, era uma subida praticamente anunciada desde o princípio da temporada. Já tínhamos falado, inclusive, quando fizemos a reportagem dos jogadores do João e do Pedro terem ido à seleção, falámos com o coordenador, com o João Tavares, e claramente a aposta do Alverca esta temporada era deixar as equipas da formação no patamar mais alto que fosse possível. E esta equipa de Sub-17 é claramente uma das equipas mais fortes que a formação do Alverca tem, uma equipa muito bem constituída, inclusive conheço muitos destes jogadores porque foram meus jogadores da temporada passada, jogadores com muita qualidade, jogadores que muitos deles vão subir à equipa de júniores do Alverca, e são jogadores que trazem muito ao jogo. Exemplo ali do Manuel Encarnação, que é o ponta de lança esta temporada, já leva mais de 20 golos marcados, ou seja, claramente também uma das figuras desta equipa. Começar desde trás, desde o Pedro, que já foi à seleção, o João Salvador, central, que é de primeiro ano e está a jogar nesta equipa sub-17, também foi à seleção, traz muita tranquilidade, muito, muito forte a nível de posicionamento e de leitura de jogo, um meio campo também muito forte, ou seja, há uma equipa muito bem trabalhada pelo Mr. Igor, e desde o princípio os resultados começaram a surgir logo desde o primeiro jogo da temporada. Foi uma equipa que sempre se mostrou disponível ao jogo e sempre teve noção que havia capacidade para garantir essa subida. Esta subida acaba por chegar à 3ª jornada desta segunda fase do campeonato, ou seja, isso mostra também o ritmo que a equipa já trazia e a vantagem que já traziam dessa primeira fase, até porque os pontos depois foram continuados para essa segunda fase. O resultado final foi 8-0 contra o Linda Velha. Realmente uma emoção muito grande ali naquela festa final ali, ficamos muito satisfeitos e dá para perceber bem que o jogo é em Alverca, né? Começa ali com uma neblina, depois melhora e de tarde já tem um sol danado ali no jogo da equipa B, né? Tá certo, então. Pedro Machado, temos mais resultados dos outros escalões aí. Parabéns aí à equipa Sub-17, a todos que compõem essa equipa, toda a direção, enfim, todos que participaram e envolvidos nesse projeto aí, especificamente do Sub-17. Temos os outros escalões aí, Pedro Machado?
Temos, sim senhor, os Sub-14 venceram por 5-1 o Lourinhanense, que era um dos rivais diretos na tabela classificativa. Os Sub-16 acabaram por empatar 2-2 frente ao Vila de Verde. A subida poderia ter ficado consumada este fim de semana, mas estavam dependentes de outro resultado, que acabou por não ser benéfico. Para a semana exatamente, que esta semana não há campeonato, a equipa de Sub-16 poderá então subir, faltam apenas 3 pontos, e tal como referiste, os Sub-17 venceram por 8-0 a equipa de Linda a Velha. Maravilha, então. Pedro Machado, imagem da semana. Vamos a isso? Vamos a isso, e mais que meritória para os miúdos também poderem ter aqui o seu papel no nosso Fala Malta. Falamos sempre ali, normalmente a partir dos júniores do Sub-19, mas hoje acaba por dar-nos o mérito e todo o trabalho bem feito esta temporada na formação, começando já pelo Sub-17, a primeira subida aos nacionais, subida que inclusive vem tarde, já há 3 épocas que era esse o objetivo. No entanto, tivemos aquela altura do Covid em que o campeonato acabou a meio, acabou por os Sub-17 não poderem subir, mas agora sim de regresso aos nacionais. Infelizmente, aqui o infelizmente é só mesmo pelo facto de para o ano se criar a segunda nacional, senão estes Sub-17 iriam subir diretamente para a primeira divisão nacional. Tá feito então, tá aí a equipa Sub-17 do Futebol Clube de Alverca, garantido dos torneios nacionais para a próxima época desportiva. Todas as informações do Futebol Clube de Alverca estão no site oficial do Futebol Clube de Alverca, nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, aqui no próprio YouTube. Deixa o like, subscreve. Então, fique atento às novidades. Está aí novamente a equipe. Dá para colocar a equipe por completo no ecrã? Então é isso. Fechou, Pedro Machado? Muito obrigado pela sua presença. Agora vamos a Torres Vedras tentar esse grande resultado para que o Alverca siga jogo a jogo nessa luta pelo acesso à Liga 2. Um abraço, muito obrigado, Pedro Machado. Da nossa parte está tudo, obrigado. Esperemos que este fim de semana seja melhor, sem nível de resultados para as equipas do Alverca. Tchau. Fala Malta!